Boa noite, pessoal. Hoje vamos ter mais uma live, né? Como estamos com esse programa de live semanalmente, vou esperar um pouco entrar o pessoal, né? Esse momento o Instagram está convidando os seguidores da AME para participar. Vamos esperar um pouco. Vamos aproveitar. Você vai na setinha. Tem uma setinha aqui embaixo que é um símbolo de um aviãozinho. Você clica nela e convida todos os seus amigos para também participar dessa live de hoje, que vai ser muito interessante. Eu vou me apresentar primeiro, para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou Fanny Miranda, eu sou a presidente da AME, atual presidente. A AME é uma associação de mulheres empreendedoras da Paraíba. Nosso intuito principal é fomentar o empreendedorismo feminino, as pequenas empresárias, as pessoas que ainda querem empreender, que ainda não sabem qual o negócio que querem ter. É uma questão também de network, de desenvolvimento pessoal e profissional, tá certo? Hoje nós vamos ter a nossa associada Mila Godoy. Ela é especialista em gestão de negócios e pessoas, fundadora da Criou Consultoria, também tem o Instagram, depois vocês dão uma olhadinha lá, Criou Consultoria. É uma agência de desenvolvimento profissional e otimizadora de resultados para empresas. Então, hoje Mila vai nos explicar o que é isso, né? O que é essa agência de desenvolvimento profissional e otimizadora de resultados, para a gente entender melhor, tá certo? Mila também é nossa associada e hoje vai ser uma live bem esclarecedora para quem empreende. Eu imagino que vai ser bem interessante, certo? Eu vou fixar aqui nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem? Digam aí, por favor, se estão conseguindo me ouvir bem. Vou aqui postar o comentário. Fixar aqui. Vivi conseguiu entrar. Certo, tá ótimo, né? Tá conseguindo me ouvir? Ótimo. Oi, boa Ah, noite. noite. Tá Que me ouvindo honra, bem? estou ouvindo bem. Ótimo. Ai, que bom lhe receber. Imagino que hoje vai Gra- ser um dia bem esclarecedor. Estou super curiosa para entender o que é a Criou Consultoria. Então, eu quero que você se apresente, fale quem é você, das suas experiências que você já teve, porque além da Criou Consultoria, eu sei que você já fez bastante coisas interessantes. Então, fale um pouco de você. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Eu acompanho a AME, Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba. Sei que sua gestão está sendo bem inovadora, trazendo essa conexão, levantando a bandeira do conhecimento, né? Sou sua fã, agradeço Ah, essa oportunidade, obrigada. né? Aproveito para dar boa noite também a todos. Agradeço demais a quem pode nos acompanhar essa noite. Como o Fanny já adiantou, né, eu sou Mila Godoy, sou especialista em gestão de negócios e pessoas e fundadora da Criou Consultoria, uma agência, né, que se promove a desenvolver profissionais e a otimizar empresas. A Criou surgiu a partir do meu desenvolvimento profissional, né? Sou publicitária há 10 anos. E dentro dessa minha formação acadêmica, a gente sempre aprendeu a comunicar marcas, mas a gente esquece muitas vezes que quem está por trás das empresas são pessoas. E se a gente não desenvolver Verdade. essas pessoas, a gente vai criar uma marca muitas vezes sem propósito. E esse é o intuito da Criou, é que todo mundo tenha o seu propósito junto com a marca. Então, desenvolvimento, sim, pessoas, porque pessoas são bases, são pilares, e desenvolvimento
das empresas, porque quando as pessoas estão empoderadas, elas realizam muito mais, então a entrega é bem maior. Então a realização da empresa cresce de forma fantástica. Verdade, é muito interessante. Então, no caso, basicamente é o desenvolvimento das pessoas que faz com que a empresa tenha melhores resultados, não é isso? E, Me e explique melhor, com maiores detalhes, como é que você desenvolve esse trabalho nas empresas? eu fiz uma união, né, de vários projetos, tanto usando a parte de comunicação, que é meu grande amor, meu grande xodó, como também utilizando a parte de gestão de negócios e pessoas, que é tentando visualizar tanto a parte da empresa, ou Hum, seja, tendo o que a gente está muito na moda, a palavra empatia, né? Mas a é, empatia ela é se colocar no lugar do outro. Não é somente igualar, é a gente ir para o lugar do outro, tentar ver com a visão dele. Então, eu acredito que o curso de gestão de negócios e pessoas, ele foi uma grande escola do que é empatia. Eu tinha que me colocar no lugar do patrão para tentar olhar por ele qual era a visão dele do negócio, qual era a visão dele dos funcionários, dos colaboradores, e tinha que me colocar no lugar dos funcionários para saber qual era a visão do negócio, a visão do patrão, a visão dos clientes, e também no lugar dos clientes, como publicitária, para entender qual era a experiência que eles estavam tendo disso, para saber qual era a visão deles, da empresa, dos colaboradores, e em si, resume-se a experiência. Qual é a experiência de todos os que estão envolvidos nesse processo de vendas estão tendo? Porque vendas é resultado. Se a gente não tem resultado, né, todo mundo sai perdendo. A empresa, os funcionários, o patrão, os clientes. Né? Então, é exatamente isso que esse olhar se propõe. A Criou, ela busca essa empatia. É se colocar nesse lugar e ensinar as pessoas que estão envolvidas no processo a também criarem essa visão. Então, é uma união de várias metodologias, desde a parte do empreendedorismo, para que as pessoas, muitas vezes, a gente tem uma crença muito forte, um paradigma, que diz que algumas pessoas nasceram para ser colaborador. é Né? verdade, já ouvi muito. E a gente convive com os empreendedores, a gente sabe que não, né? Que muitas vezes a gente vira empreendedor por causa de necessidade. E a gente se vê um ótimo empreendedor, porque a gente sabe ter muito mais criatividade do que pessoas que já estão na lida há muito tempo. É verdade. E principalmente tem aquele ditado que diz a necessidade faz o homem, né? Às vezes você mesmo, eu já ouvi muito dizer, eu não nasci para ser empreendedor, eu nasci para ser funcionário. Já ouvi É, demais, né? E e aparece uma oportunidade e a pessoa, quando se vê, está lá na frente, né? Ele, olha, como você falou, a gente tem um olhar, a gente começa a olhar como cliente, né? Porque com aquela pessoa que acha que não é empreendedor, ele tem uma visão de cliente, então ele consegue até ir mais além, porque ele consegue entender o que o cliente vai sentir. Que eu acho que é justamente o que você procura, né, quando faz as consultorias, tem toda essa questão, né? exato, exato. A Criou tem, a gente tem um formato bem dinâmico, né? Eu trabalho tanto diretamente com pessoas, ou seja, às vezes a empresa, a companhia, ela não quer arcar com o treinamento, porque muitas Hum, vezes tem um olhar de custo, não de investimento. verdade, investimento. Aquela pessoa disse: eu quero crescer na minha profissão, independente de onde, mas eu quero crescer nessa profissão. Então, aí, a gente faz algumas mudanças de paradigmas dentro da metodologia para que essa pessoa tenha esse desenvolvimento. Ou a gente trabalha com empresas, tanto em palestras, como treinamentos, como consultoria, que aí vai crescendo, né? A consultoria, a gente só faz a entrega a partir de 3 meses. Já o treinamento, às vezes, é pontual, é para uma promoção à vista. O nosso foco é resultado, é vendas. É que no final do mês você tenha realmente o sucesso. Porque é um, é um moinho, né? A gente não consegue tratar só um, né? Muitas Verdade. vezes a gente
eu preciso de uma divulgação. Eu, como publicitária, pensei muito já nisso. Muitas vezes, antes de me aprimorar, olhar as pessoas envolvidas, eu via muito o visual. A marca tem que estar bem posicionada. Para mim, era o visual da marca. Às vezes era o brand, mas aí não entrava as pessoas. Quando eu conseguia olhar com empatia, eu via que muitas vezes a marca tinha muito mais sucesso se ela olhasse pequenas expectativas do cliente, que não agregaria um custo imenso, mas que mudaria a experiência do cliente. Você, como empreendedora, né, como você que trabalha com essa customização, sabe muito bem disso, porque às vezes eu, em vez de colocar você especial, colocar o nome da pessoa, aquilo tem uma carga emocional muito maior. É E às verdade. vezes não utilizavam disso, porque elas não conseguiam ver, elas conseguiam ver o método de produção, né? Então, quanto mais eu produzia, mais eu escalava a venda. Mas aí eu esquecia exatamente do ponto de vista do consumidor, da experiência dele. Eu quero uma caneca você especial ou eu quero uma caneca Camila especial? Isso tem uma Hum. carga emocional e às vezes atrai muitas outras Camilas, É né? verdade. E isso são pequenas mudanças no nosso olhar, na nossa visão, que esse relacionamento com o cliente, que é uma das nossas bases, ele vai trazer. Então, são soluções que vão trazer a pouco, um custo muito baixo, uma solução alta e às vezes uma desenvoltura muito superior à de anos anteriores. É essa mudança de paradigma, de olhar, de ver a coisa por outro ângulo, né? É tentar se ver no outro. E acho que isso é o mais incrível de se trabalhar com pessoas, é que cada um, né, as experiências são as mesmas. A gente está passando agora por essa quarentena, eu É acho incrível essa quarentena, porque é igual para todo mundo. Mas cada um percebe isso e aceita isso de uma maneira. Porque depende da minha visão de mundo. O jeito verdade. que eu vou encarar. E esse paradigma se repete em todos os setores da vida, nas empresas, na vida, né? E é exatamente isso que a gente quer mudar, esses paradigmas para que todos prosperem. Verdade. E você estava falando assim da experiência do cliente, eu fiquei pensando aqui, essa consultoria, eu fiquei imaginando, é tão importante porque você passar um exemplo, eu fico imaginando aqui um treinamento para um setor de vendas de uma grande loja, de departamento, vamos supor, só para os vendedores. Eles vão vai passar para o cliente aquela experiência. Agora, quando a empresa abraça uma questão dessa de fazer um treinamento, você falou que pode ser um treinamento pontual e pode existir uma consultoria mais aprofundada. Uma consultoria mais aprofundada, eu imagino que vai atingir os gestores maiores e os seus subordinados dentro da empresa. Então, a partir daí, além da experiência que o cliente já vai ter, o funcionário ele já vai ter uma experiência de trabalho diferenciada, mais estimulado, mais incentivado, assim, ele vai ter aquele incentivo a acordar, porque eu conheço muitas pessoas que acordaram de manhã, agora está nessa quarentena, mas mesmo em home office, né? Porque tem Hum. gente que acorda e, ai meu Deus, né? Vou ter que ir para o trabalho. E eu imagino que uma empresa que passe por uma consultoria desse tipo, o funcionário ele já vai ter outros valores, né? Ele já vai animado a trabalhar, já sabendo qual é o foco que ele vai ter na vida, olhando além do que simplesmente estou indo trabalhar, né? Como uma oportunidade que realmente é. Mas as pessoas às vezes não têm essa visão, né? Aí pensa que aquilo era só o trabalho e o salário no final do mês, mas já sabe ele a oportunidade das experiências que ele está tendo que vai carregar para o restante da vida, né? Então eu fico só imaginando assim que deve ser muito interessante
Quando hoje em dia eu trabalho para mim, mas quando eu trabalhei em empresas privadas, eu adorava quando tem treinamento. Aí eu via uma metade de pessoas que são essas pessoas que ainda não têm a visão, né? Aí meu Deus, treinamento, tipo, vou dormir, o treinamento. Gente, só experiência boa você ter uma visão de uma pessoa que vem de fora, porque você está ali dentro da empresa, você já conhece tudo. Mas uma pessoa que vem de fora, né, com a cabeça fria, com a cabeça ali para lhe colocar coisas novas, novas percepções. Então, são experiências ótimas. E eu acho que um empresário, um grande empreendedor, ele deve fazer esse tipo de trabalho mesmo para otimizar, principalmente agora, né? Nesse período de quarentena. Mas entrando nesse assunto de quarentena, como é que está sendo, como é que você se adaptou nesse período? Como é que está sendo o teu trabalho? Porque eu imagino que seria presencial, né? Tu fazia só trabalho presencial, como é que está sendo agora? O home office, para mim, foi mais simples, porque eu já trabalhava home office. A diferença é que agora a casa está aglomerada. E para mim está sendo mais enriquecedor dessa quarentena é que as pessoas elas estão tendo essa mudança realmente para tecnológica. Muitas vezes a gente ficava preso a ter que ser presencial. E às vezes a gente se propunha vamos fazer online, até uma reunião, um acompanhamento do cliente online, e o cliente se negava, fazia, não, vem aqui na empresa, vamos sentar, vamos tomar um café. Tinha que ter muito essa parte do contato físico. E agora as pessoas estão forçadamente tendo que aprender a conviver com esse online, a abraçar isso e a entender também os benefícios disso. Porque muitas vezes, Camila, eu queria que você viesse dar um treinamento, suponhamos, em Campina Grande. Claro que esse preço do deslocamento ia estar embutido no preço do treinamento. Verdade. Mas agora eu posso também dar o treinamento em Campina Grande de forma online, que esse treinamento ele não vai perder a essência dele, porque é um treinamento customizado. Primeiro eu tenho que entender quais são as dores do cliente, as dores da equipe, para poder motivar todos. Porque muitas vezes, veja se você, como colaboradora, que também foi minha vida toda colaboradora, se vê nesse caso. Às vezes o treinamento ele é feito para agradar o gestor, É, mas ele é não mesmo, resolve, é. ele não resolve o que a equipe precisa. Às vezes a equipe ela já está motivada, mas ela está com gaps. Às vezes é do sistema, às vezes é de como as informações são captadas, às vezes é nesse translado de informações, mas são gaps que são contínuos e que a empresa acaba gerando um tumulto, gerando, né, uma parte negativa para os envolvidos e o gestor acha que é desmotivado. A empresa está desmotivada, os colaboradores estão. E não é falta de motivação. Às vezes o clima organizacional é legal, às vezes as pessoas são unidas, mas falta essa fluidez na informação, que são Hum, processos, né? E é, às vezes o treinador vai atendendo uma demanda somente da equipe, muitas vezes com um treinamento, que eu já passei por isso, e foi um treinamento igual a todas as empresas. Parecia que era uma mesma caixinha, só estava depositando no correio diferente. Mas o produto era o mesmo, não tinha customização. E a gente precisa disso, porque são pessoas. A quarentena é a mesma, mas cada um está sentindo diferente. A empresa é igual, né? Os colaboradores estão ali, mas cada função vê o produto de uma forma diferente, vê um valor de uma forma diferente, vê cargos de forma diferente. Então, como a gente vai solucionar isso sem ser uma coisa, uma caixinha, pronto, uma receita mágica? Né? Então, isso eu tenho que entender isso e eu tenho que captar essas informações, tenho que customizar para os colaboradores que estão lá, para o gestor que está na frente, né? Então, tudo isso eu tenho que entender a dor dessas pessoas que estão lá. E entender se é motivacional, se é, às vezes, um gap de informação, às vezes é falta
da finalização, né? Porque, por exemplo, os empreendedores, eles ficam, quando eu faço palestras, os empreendedores, ele faz, Camila, isso é verdade. Às vezes a gente tem tanta função, porque sou eu equipe, que fica, eu tenho que fazer isso, 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 e ninguém faz o pós-venda. Sim, verdade. Pós-venda, ele vai me dar respostas para a minha venda. Então, está conectado, mas às vezes a falta de finalização acaba não me dando respostas de melhoria. Porque às vezes a pessoa amou o produto, só não gosta do tamanho ou da cor. Mas se eu não fizer o pós-venda, não tiver com isso bem amarrado, ou seja, processos de venda, porque o processo de venda a gente acha, associa muito ao vendedor. Mas se eu entrego um produto lindo e minha empresa está suja, meu produto foi manchado a imagem do mesmo jeito. Porque ele não vai entender, o cliente, a experiência dele, não vai dizer, ah, faltou o profissional de serviços gerais. Não quer saber. Ele quer saber da experiência como um todo. Verdade. Né? Às vezes, você mesmo que trabalha com essa parte de personalização, quanto cuidado você tem em fazer cada uma das peças? Por exemplo, de limpar depois a caneca, para poder depois colocar o chocolate, para ver se não, eu não posso colocar aroma junto com chocolate porque pega o gosto. Tudo isso você teve que testar. São processos que muitas vezes as pessoas olham e fazem muito simples e não é. Se eu não tiver esses processos anotados de forma que me auxiliem no meu dia a dia, isso tudo vai interferir na minha venda ou no meu pós-venda. Porque eu vou dar um produto para a Camila de uma forma e para a Janaína de outra. Por quê? Porque eu não tenho os processos muito claros para mim. Então, no de Camila eu tive mais tempo, aí eu fiz com todo cuidado. O de Janaína eu estava com muita entrega, aí já foi. Então, tudo isso é venda. Porque a experiência do cliente é É verdade. E perde a oportunidade de fidelizar, né? isso é muito interessante, porque aí a gente começa a ver a experiência do outro. E aí a ver a empatia. Porque é isso a empatia. Sou eu me vendo no lugar do outro. Então eu tenho que me colocar como gestora, como colaboradora, como alguém que está recebendo o presente, como quem comprou o presente. São muitas funções. Então, se eu não ampliar o meu olhar, ampliar meus paradigmas, minha visão de mundo, a quarentena ou ela vai ser maravilhosa ou ela vai ser um terror. Porque é o mesmo, só que muda a visão. É verdade. E a gente faz essas reflexões para entender as dores da equipe, entender a dor da empresa, a dor dos líderes e dos liderados, para que a gente veja o que, que eu estou entregando, quais são os valores que estão indo juntos. Porque às vezes eu já me deparei com diversos treinamentos e às vezes a pessoa era super motivada, mas ela estava numa função errada. E às vezes É é um tudo uma gap análise, né? e nem a pessoa percebe, porque faz, nossa, eu adoro vir trabalhar, eu adoro a minha equipe, adoro o clima organizacional, a cultura da empresa, e tudo isso é mexido. A gente mexe em 360. É uma mudança realmente de visão e depois todo mundo sai fortalecido, porque entende que todos entregam valor. Não só o vendedor, não só o financeiro, não acaba essa história de núcleos na empresa. E sim vira unidade. Muito importante, muito interessante. Eu fico aqui só ouvindo e imaginando a importância, né, porque eu vejo que tem empresas que não têm um treinamento, empresas grandes até. Elas só têm treinamento de produto, que é o produto que o colaborador vai trabalhar com aquele produto. Então, o treinamento é todo voltado para o pro produto, como se só envolvesse isso, né? Então, as empresas aí que faz esse investimento com as pessoas, elas estão muito à frente e faturando bastante, né? E assim, eu vejo a questão das oportunidades, porque agora nessa quarentena,
beleza, eu vou trabalhar, eu trabalho na empresa e estou home office. Então, assim, tipo, a mudança foi só de comportamento, mas ainda estou no meu trabalho, né? Ainda tem essa questão. Mas tem o fator de pessoas que eram super bem-sucedidas e não estão mais no trabalho, né? Estão em casa e muda totalmente a rotina, né? Além de eu estar em quarentena, eu tô. E agora, o que é que eu vou fazer? Então, eu queria que, se você tivesse alguma dica, o que é que você diz para essa pessoa, né? O que é que essa pessoa pode fazer para otimizar a vida dela? Porque, assim, é um momento tão complicado, porque, assim, tô sem fazer nada, mas eu nem posso sair de casa, né? Uhum. Porque quando a gente está vivendo e andando e indo para os lugares, a gente tem uma visão mais aberta das coisas. Ah, encontrei fulano, encontrei cicrano, eu fui numa loja tal, eu fui num lugar que estava precisando de pessoas para trabalhar, e agora eu tô em casa, sem fazer nada e sem ideia ainda da vida. O que é que uma pessoa dessa pode fazer num período desse de quarentena? Primeiro, para os que estão realmente em home office, que estão trabalhando, a minha dica, principalmente para os líderes, é que cada caso ele é único. Porque a gente tem que se colocar no lugar de cada colaborador. É diferente, por exemplo, para nós que somos mães, sentarmos e passarmos as 8 horas acomodadas como no trabalho, com foco total, né? Mudou essa rotina. Então eu preciso saber quais são as entregas que eu tenho que fazer. Eu não posso estar ali. Eu preciso entender o processo do meu dia. Então, eu tenho que pré-agendar reuniões, saber, vamos fixar horários de reuniões. As reuniões vão ser às 10 da manhã e às 15 horas. E isso eu já tenho que entender que às 10 da manhã e às 15 horas eu tenho que estar com atenção total na reunião. As entregas, elas têm que ser diárias. Ah, Camila, você vai ter que me dar uma entrega de tal relatório até às 11h30. Até às 11h30 eu tenho que ter, mas eu não posso receber essa entrega no dia. O ideal é que os processos eles sejam planejados diariamente pela semana. Então, eu tenho que saber qual vai ser minha entrega, pelo menos no domingo. Eu recebo um PDF do líder da empresa, sabendo quais são todas as minhas entregas, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Se tiver expediente sábado, também entra o expediente do sábado. Mas eu preciso entregar o quê? É isso que precisa estar especificado nesses momentos de quarentena que nós estamos com isolamento social. Por quê? Porque eu tenho que fazer almoço, eu tenho que dar atenção ao filho, dependendo da idade do filho, é outro tipo de atenção. Então, cada uma das pessoas da equipe, elas têm que ser levadas em consideração. Se tem idoso em casa, se tem criança em casa, se tem cachorro, gato, se participa ou não de atividades extras, porque muitas vezes eu tenho um estagiário na equipe e ele também está tendo aulas online. Acabou as férias. Então eu preciso entender quais vão ser as demandas dele online para poder fazer esse planejamento semanal e saber quais são as entregas que ele vai ter que me conceder durante a semana. Então, voltamos a um ponto básico da gestão: planejamento. Então, Verdade. quantas empresas têm o planejamento estratégico e como a gente vai readequar esse planejamento estratégico para esse momento vivido? Com as entregas. É abrir esse planejamento estratégico e enxergá-lo de outra maneira. É saber o que cada uma tinha responsabilidade e dar essas entregas de maneira semanal, com especificações diárias. Já para aquelas pessoas que estão em casa e muitas vezes estão afastadas do trabalho ou sem trabalho, esse é o momento de fazer o planejamento estratégico pessoal. É saber qual a minha meta. É um curso?
é um modo criativo, é um hobby, porque nesse momento é o momento que eu tenho para me interiorizar, saber, entender um pouco mais de mim e saber o que eu quero realizar. Essa semana, Fanny, só um parênteses, tive um caso em especial de uma pessoa que me procurou dizendo que, infelizmente, ela foi afastada, né? Perdeu o seu cargo, mas que ela estava em busca de um reposicionamento profissional, porque ela foi afastada, mas ela deu graças a Deus, porque ela era muito infeliz no trabalho. E ela só se deu conta quando ela sentiu a alegria de estar em quarentena. Né? Que é uma Sim, coisa, muitas vezes, a gente na automação de estar acordando direto para o trabalho, faço isso. Eu não me consigo dar asas a mim para refletir se eu estou gostando do que eu faço. é Então, verdade. muito mais, eu acredito que a quarentena ela veio muito mais para trazer esse propósito para nossas vidas, que a gente consiga olhar o tabuleiro como terceira pessoa e consiga reajustar essas peças. Vamos ver como é que está esse jogo de xadrez. Vamos ver onde está realmente, onde eu estou me posicionando na minha vida. Se eu estava totalmente em modo automático, eu estou tendo que sair. Eu tenho que olhar e me encarregar, me empoderar. É uma coisa que a gente fala muito na associação, mas é realmente a hora, é do meu empoderamento pessoal. É saber, poxa, tanta gente que queria ter mais tempo para cozinhar, descobrir um hobby, ou quem sabe já pode empreender. Às vezes eu vou, né? Fanny tá aí fantástica fazendo cursos, né, de caligrafia. Quem sabe, se você gosta, se você admira esse tipo de trabalho, essa é a hora de você se permitir conhecer, se permitir treinar, saber se realmente você tem essa veia artística ou não. Tudo bem, não é momento da gente estar ficando com muito rigidez conosco, mas sim o momento da gente olhar com carinho para as nossas necessidades, para o nosso modo de ser, o nosso modo de entrar, né, de visualizar a vida e de estar nela, sair dessa automacidade e dizer: é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero para mim, porque senão eu tenho que me reposicionar na minha vida em todas as áreas. Às vezes é no relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes é me empoderar como pessoa, melhorar minha autoestima. Mas esse é o momento, Fanny. Eu acredito que para quem está procurando o que fazer, às vezes você faz isso com prazer. Eu quero aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Vem, se junta à associação, vê séries na Netflix sobre empreendedorismo. Tem tantos cursos disponíveis na internet ensinando sobre gestão, ensinando sobre tantas áreas do empreendedorismo que a gente precisa. O empreendedor ele tem que ser completo. Ele não precisa ser perfeito em tudo, mas ele tem que entender. Ele tem que entender de finanças, tem que entender de gestão, tem que entender de pessoas, né? Porque nós vamos ter que ser inicialmente equipe, mas claro, todo mundo visa o crescimento. Então, esse crescimento vem com esse estudo. Então, é isso. Acho que a associação ela tem um papel fundamental para isso, para permitir que as pessoas se conheçam, que as pessoas se conectem, que as pessoas estudem e se aprofundem no que realmente querem fazer. Mas mais do que nunca é a hora da gente escutar nosso coração e fazer isso. Fazer por nós. Verdade. Eu te admiro muito, assim, é muito bom a gente ter a oportunidade de ter uma pessoa como você, muito esclarecida, porque sempre a gente tem o que aprender, né? Então, você falando, e realmente, assim, já abre muitos horizontes, né? Eu penso que a internet é um portal que se abriu e dá a possibilidade da pessoa, principalmente essa pessoa que você está falando, né? Ela fazer
pode fazer curso, pode fazer várias coisas através da internet. Você tem internet, um celular, não precisa nem ter um computador, né? Você tem um celular, com internet, você faz muita coisa. É como eu sempre digo, nesse momento ninguém é obrigado a nada, né? Você está em casa, você só para se resguardar. Porém, se eu acho que eu tinha até falado antes, na outra live, que eu passei um período um pouco assim, começou a quarentena, eu fiquei alguns dias um pouco parada, sabe, estagnada, assim, meio sem entender o que estava acontecendo. E daí passou, acho que uma semana, eu comecei a aceitar a situação e depois passou, mas eu passei um período assim um pouco para baixo, sabe, na verdade, pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque é o costume, a gente nasceu indo para a rua fazer as coisas, eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam realmente home office, eram pouquíssimas pessoas que faziam algum tipo de reunião online, né? Eu me lembro também quando eu fui colaboradora, né, na empresa, e a gente fazia a reunião chamada de vídeo pelo Skype, e eram pouquíssimas vezes que a gente fazia esse tipo de chamada, até, que poderia ser. Então, vinham pessoas de outros estados, que eram de outras, das empresas que tem lá, né, das filiais, e daí vinham para cá para fazer uma conversa que poderia ser que nem o que estamos fazendo agora, né? Uma conversa, a mesma conversa seria, mas não o custo, né? Então é muita coisa envolvida. Então no início eu fiquei um pouco para baixo, fiquei um pouco desmotivada porque por um momento eu achei que eu não ia conseguir fazer nada. Como é que eu vou fazer o quê? Se eu não posso sair de casa? Como é que vai ser? Mas é nesse momento que, como você falou, de a gente repensar, de pensar na gente. Então, eu passei um período de não vou fazer nada, vou só assistir e pronto, e deixar minha cabeça refrescar. E depois, quando passou, eu não conseguia produzir nada. Nada, eu acho que junta preocupação, é tanta coisa, né? Então, daí passou e agora eu estou me sentindo muito produtiva, sabe? E principalmente assim, a gente não consegue ficar parado, né? Então, eu estou o tempo todo na internet, essa questão de internet, você tem aplicativos de busca de emprego, como, assim, o desemprego está grande, tá? Porém, existe um mercado que está em ascensão, que está funcionando muito, que são os únicos que estão trabalhando e vendendo bastante, faturando, que é supermercado, farmácia. Então, assim, eu vejo muita proposta de emprego para esses mercados, né? Que está aí funcionando, assim, as que estão abrindo. E empresas que a gente acha, eu já estava conversando com um colega que está tudo fechado, tá? Mas eu já vi empresas recrutando pessoas para trabalhar tipo, dentro do shopping. Aí eles sabem que quando isso passar, vai existir tanto uma procura de os clientes querendo comprar, vai ter procura de tudo, né? Então a visão desse empreendedor, né, de tá, aí o meu colega tá falando, caramba, estão recrutando, vai, e é por chamada de vídeo, a entrevista e tal. Então, assim, muita coisa mudou, né? Não precisa mais eu me deslocar. Às vezes o cara vinha lá de outra cidade, São Paulo, sei lá, para vir recrutar as pessoas para trabalhar, né, na cidade. Agora não precisa, fez uma chamada de vídeo e tchau. Fora a questão de eu conheço pessoas que estão fazendo pós-graduação, Uhum. assim, tipo, pessoa, não, tô fazendo nada, beleza. Aí depois no outro dia, ai, eu vi uma oportunidade e tal. Então aquilo vai crescendo dentro da gente, né? No início eu vi muito o pessoal demonizando a questão, assim, de ser produtivo. Ninguém é obrigado a ser produtivo. A gente tem que respeitar a nossa cabeça nesse momento. Mas eu tenho certeza absoluta que esse período está sendo tão longo de quarentena que chega um ponto que você começa a ter vontade de produzir. Não precisa ser produzir para, eu vou empreender. Não, eu vou produzir para mim. Às vezes eu quero
vou começar a cozinhar, às vezes eu vou começar a treinar em casa, a fazer exercício, ou ser produtivo de uma forma de empreender também. Eu vejo pessoas que mudaram de ramo totalmente. Começou a questão da quarentena, e daí, vou empreender máscaras, venda de máscaras. Todo mundo está vendendo máscara e todo mundo está comprando, né? Isso. E eu estou vendo até um comentário aqui de Cris que ela botou, né? Na verdade, a mudança já existia, mas tem localidades, pessoas que já eram resistentes. Realmente. Eu acho que até o medo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo, né? Com certeza. O que eu acho interessante, que eu costumo até brincar, é o seguinte: ou você abre uma farmácia, ou você entende a dor do cliente. Porque tá É, todo mundo na mesma dor, todo mundo na quarentena. Mas essa é a hora de chegar junto do meu cliente. De ele entender que eu sou importante na vida dele, mas que mais do que nunca ele é importante na minha. Entender a dor dele, eu me colocar no lugar dele e dizer, certo, me conta mais. Me fala mais o que realmente está te doendo. O como eu posso te ajudar, né? Porque, por exemplo, vamos colocar o teu negócio em jogo. Você trabalha com personalização. Às vezes, eu estou em casa e estou achando a decoração feia. Ah, esse quarto que eu estou trabalhando, ele sempre foi esquecido, foi aquele quartinho jogado de lado. Esse é o momento que eu quero. Eu quero ter plaquinhas que me motivem, sabe? Eu quero relembrar meus valores, eu quero dar uma repaginada, eu quero cuidar de plantas que eu nunca tive tempo, eu quero melhorar meus cuidados com meu pet, eu quero cuidar melhor de mim. Então, é entender a dor do cliente. Às vezes, o cliente que só te comprava, digamos, kit festa no aniversário, nessa quarentena, em casa, há muito tempo, ele quer um bolinho de chocolate todo domingo. é Porque ele verdade. tem necessidade. As pessoas estão em casa, as famílias todas estão em casa. A gente voltou velhos hábitos que há muito tempo já não existiam, que era todo mundo almoçar reunido, tomar café reunido, jantar reunido. Há quanto tempo a gente, cada um tinha seu horário? Ou a gente se adaptava, ficava o famoso almoço de domingo, agora é almoço todo dia. Todo dia. Então, é entender a dor do cliente, é chegar junto. Claro que tem clientes que a gente não vai ter como, porque eram clientes que às vezes não davam muita bola para a gente, que a gente sabia que no fundo a gente não era especial para eles. Esse a gente deixa para o final da fila, mas aqueles que a gente sabe que eles nos tinham como primeira opção, esses a gente tem que pegar na mão, dizer: oi, eu estou aqui. Eu que trabalho com venda de serviço, eu tenho chegado junto, dito, opa, para você eu tenho uma condição especial, eu vou te dar muito mais por esse mesmo valor. Claro que eu não vou passar a vender por R$ 1. Claro, tem o meu trabalho por trás, mas eu tenho que entregar a ele o valor que ele também me entrega. Ele precisa entender que eu estou junto dele, que eu estou ali, pegado na mão dele, dizendo, você é importante para mim. E eu quero ser eternamente importante para você. Porque a gente cria uma relação com as pessoas. E as pessoas estão sofrendo exatamente como a gente, às vezes mais, às vezes menos. Então, é entender que ele tem esse valor e agregar valor, tanto nos nossos produtos como nos nossos serviços, para que a gente empodere ele e às vezes com esse empoderamento do cliente, a gente vai criar outras alternativas, outros produtos e outros serviços. Porque às vezes, veja como é interessante estudar o consumidor e ver isso com empatia. A dor de um pode ser a dor de quantos? Às É vezes mesmo. atender um cliente com uma necessidade especial nessa quarentena, outras pessoas fazem exatamente isso que eu estava precisando e nem me dava conta. E aí eu crio um novo nicho de mercado, uma nova persona de compra, e aí eu já vou ter um outro fluxo de processo. E às vezes isso vai ser do pós-venda, como é importante esse relacionamento, né? E às vezes isso vai ser durante a venda.
como meu vendedor, ou eu como vendedor, vou estar chegando no cliente? Será que minha abordagem vai mudar? Será que o que eu vou perguntar a ele vai ter mais detalhe para que minha entrega seja maior e eu surpreenda ele? Claro que todo mundo tem produto ou serviço, cada caso é um caso, mas que a gente possa olhar o que é que eu posso agregar mais nesse valor. Qual é a minha personalização, a minha customização no meu serviço, que para ele vai ser diferenciada. Porque muitas vezes a gente tem um produto ou um serviço pré-pronto e acha que a pessoa tem que aceitar daquele jeito. Nesse momento, a gente tem que repensar essas coisas. Às vezes eu tenho uma melancia para vender. Às vezes a pessoa é alérgica à melancia. Às vezes ele não gosta de melancia. E eu não tenho, ele não tem que comprar uma melancia minha. Mas às vezes eu fazendo isso de outra forma, colocando uma gelatina de melancia, ele já não tem alergia, ele já acha interessante. E aí ele queira comprar. Então, é ver isso de outras formas, mas claro, como é que eu vou ver isso de outras formas? Chegando junto do meu cliente, entendendo a necessidade de cada um. Porque cada um, a quarentena é a mesma, mas cada um entende esse olhar e recebe essa quarentena de uma forma. E meu produto ou meu serviço, ele vai como um abraço nessa quarentena. E é isso que o outro tem que entender. E eu estou querendo abraçá-lo, que eu estou querendo ser útil. Então, mais do que nunca, é a hora da gente servir ao nosso cliente. Verdade, pura verdade. É só a gente ficar só lhe ouvindo e avaliando, né? O que que a gente, como é que a gente está fazendo, o que que a gente está fazendo, né? E eu tenho certeza que quando passar tudo isso, a mudança de relacionamento vai ser muito grande. Até pela experiência que a própria pessoa está tendo, tanto cliente como um empreendedor ou um empresário de grandes empresas. É uma experiência essa que todos estamos passando, que com certeza vai mudar de alguma forma todas essas pessoas, né? No caso de, como você, a experiência é tudo. Então, ele vai estar sentindo na pele e vai poder entender melhor a fazer uma melhor entrega, ter um melhor contato, né, com o cliente. Então é muito bom, eu adoro ouvir essas coisas, que eu fico só assim pensando, pensando formas e formas, né, de como melhorar meu trabalho. Mas é muito bom, é ótimo. Eu adoro ouvir pessoas, principalmente uma pessoa como você, muito inteligente, muito sábia assim nas palavras. E eu acho que nosso tempo já está esgotando, já. Porque quando acaba da hora, a live encerra e ele desliga na cara da gente. Então eu quero deixar as considerações finais para você, uns 3 minutinhos aí, para o Instagram não desligar a nossa live. E a gente depois, né, eu tenho certeza que todos gostaram dessa nossa conversa, a gente combinar de fazer uma live, de você fazer uma live falando com algum tema, a gente pensar em um tema, vamos pensar em alguma coisa, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu já logo já quero ser a primeira a assistir, que é muito bom lhe Pois ouvir, viu? Muito obrigada mesmo pela disponibilidade. isso, né? É um prazer. Como disse, eu sou fã do trabalho da Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba. Acredito que esse é mais do que nunca um momento da gente criar empatia pelos outros, né? Ter compaixão conosco, saber abraçar esses momentos que sim, nós vamos ficar às vezes desmotivados. Toda mudança, ela mexe muito com a gente e que a gente consiga ter esse abraço com a gente e o abraço com o outro. E esse abraço com o outro que a gente veja como uma oportunidade. Às vezes uma oportunidade de estreitar relações, às vezes oportunidades de venda, aprimoramento do nosso serviço ou do nosso produto, mas que a gente mude esse paradigma de uma coisa difícil para uma coisa desafiadora. Que a gente está com um novo desafio agora pela frente. A gente tem que se reinventar
e a gente vai sim, sim entregar melhores resultados, nós vamos sim entregar melhor serviço, melhor produto, porque nós aceitamos esse desafio e quando a gente aceita o desafio de coração aberto, a gente se livra da preocupação e a gente busca todos aqueles poderes que estão conosco, que nós já estudamos e já trabalhamos, temos toda essa carga mental para a gente se empoderar e entregar uma coisa sensacional. Tenho certeza que a gente vai sair dessa bem melhor e bem mais rico de conhecimento e bem com mais compaixão com a gente e com a dor do próximo. Eu acredito muito. E é isso mesmo, torcendo para que no final sempre dá tudo certo, né? A gente é um período e que vai passar e a gente focar em tudo nisso que você falou. Muito lindas essas palavras. E eu vou salvar a live, vai ficar 24 horas, eu vou assistir de novo. Coisa boa. Agradeço a todos que estão aqui com a gente, que conseguiram, né, desprender esses minutos de atenção com a gente. Realmente gratidão. Quem tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre mim ou sobre a Criou Consultoria, no Instagram eu sou Camila Seabra Godoy ou Criou Consultoria. E no LinkedIn, para quem quer mais detalhamento profissional, eu sou Mila Godoy. Foi um prazer estar com vocês hoje e gratidão profunda por esse convite. Muito obrigada também, Camila. E só agradecer. Adoro suas palavras, falar de novo, né? Você é muito sábia. Muito obrigada pela disponibilidade. E agora eu vou ter que encerrar, senão o Instagram vai encerrar a gente aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.